Fala, torcedor do Palmeiras, chegando aqui com mais um vídeo trazendo para vocês as últimas novidades do Palmeiras. Temos informações de mercado da bola, mas os bastidores estão pegando fogo no Verdão, meus amigos. Temos essa matéria aqui, vamos dar uma olhada no programa Jogo Aberto, onde a Renata traz as últimas informações do Verdão. Vamos conferir também André Herman, trazendo informação sobre Marcel Ruiz no Palmeiras, informações, novidades sobre Gerson no Verdão, mercado da bola a todo vapor no Palmeiras. Fica até o final para acompanhar as últimas informações do Verdão. Já vai deixando o seu like, se inscreva, hype o vídeo. Mas agora bora conferir. Na reunião do Conselho do Palmeiras, hein, Leila Pereira? Lucas, é com você. Tudo bem, Renata? Pois é, muita treta e discussão no Palmeiras ontem. Vamos explicar essa situação agora por aqui. Bom, o Verdão aprovou o orçamento para 2026, bilionário, né? 1 bilhão e 200 milhões de reais em arrecadação com superávit, ou seja, pretende fechar 2026 no azul em cerca de 11 milhões e 200 mil reais. Aí, durante a reunião do Conselho Deliberativo, um dos conselheiros pediu a palavra e criticou Leila Pereira em dois aspectos. Primeiro deles, por ter gasto muito em 2025, mais de 600 milhões de reais em reforços, e o time ter conquistado apenas 3 vice-campeonatos, né? Eu vejo essa gestão perdulária, incompetente, gastou 700 milhões de jogadores medíocres, e quem não entende de futebol não pode ser presidente do Palmeiras. Quem não entende de futebol tem que ficar em casa. Você é covarde. Você não pode me chamar de covarde. Você é covarde. Quem é você? Quando o Palmeiras caiu 2 vezes, quase a terceira vez, você veio aqui dar escândalo? Depois, esse conselheiro, o José Corona Neto, falou sobre a possibilidade e criticou Leila Pereira por tentar, talvez num futuro próximo, um terceiro mandato. E a Leila respondeu dizendo as seguintes palavras: abre aspas. Nosso estatuto prevê a possibilidade de ser alterado, então não é golpe. Se o conselho decidir a alteração, não é golpe. Fico feliz que tenham pensado nisso por mim. Eu sou conselheira vitalícia. Essa questão de alternância de poder não acontece no Real Madrid, né? O presidente está lá há 20 anos e ganhando tudo. Leila segue. Isso é sobre competência. Se a alternância de poder é saudável, então por que existem conselheiros vitalícios? Por que não alternância de poder também no conselho? E é meio contraditório quando conselheiros vitalícios reclamam de golpe, fecha aspas. Então, Renata, teve bate-boca, teve discussão. A Leila até mesmo disse que vai acionar esse conselheiro na justiça, enquanto ele foi retirado da reunião depois de toda essa confusão. Nessa mesma noite, né, a Leila acabou sendo nomeada como uma representante brasileira no comitê da FIFA. Isso aconteceu em paralelo a essa reunião do Conselho Deliberativo. Então a Leila vai participar de congressos relacionados a competições do futebol masculino. Para a gente fechar as informações do Palmeiras, falamos agora sobre Bruno Rodrigues, que será punido quando voltar das férias. A gente lembra o caso dele, né? O Bruno Rodrigues acabou jogando um campeonato, disputando um campeonato na terra natal dele, no Rio Grande do Norte, sem ter avisado a diretoria alviverde. Portanto, Renata, os bastidores do Verdão estão pegando fogo, minha amiga. Eita, tô percebendo, hein? Todos os clubes resolveram ter uma movimentação, desentendimento pra cá, áudios, que coisa, hein? Deixaram pro final do ano. Bom, então vamos lá, do Marcel Ruiz teve novidade, Hernan? Então, o Marcel Ruiz é um jogador que o Palmeiras tentou contratar na última janela. Foram algumas tentativas, negociações, eu acompanhei muito essa novela. E aí o Palmeiras acabou contratando o Andréas Pereira. Foi uma excelente contratação. E agora, com essa possibilidade, assim, e obviamente você tem que reforçar o setor. Fez muita falta quando o Lucas Evangelista se machucou e você tinha o Aníbal Moreno também ali num momento de instabilidade e o M. Martínez muito mal. Vamos colocar assim. Sim. Não gosto de pichotar jogador, mas ele de fato estava muito mal. Fez falta ter uma peça de reposição à altura. E o Marcel Ruiz é um jogador muito bom, muito talentoso. E da onde que ele é, Hernan? Ele é Vamos ver do Toluca do México. Ah, do México, tá. Do Toluca do México. Uhum. E o Palmeiras ele sempre foi muito bem avaliado internamente no Palmeiras. E o Palmeiras sempre voltou a ter
ele no radar. Mas assim, vamos pensar que entre você ter um jogador no radar e você fazer uma nova proposta, existe um caminho a ser percorrido. Falei com uma pessoa que tem muito trânsito no futebol mexicano, que faz muitas negociações no futebol mexicano e que esteve acompanhando de perto essa negociação na última janela. Consultei se o Palmeiras iria fazer uma nova investida, uma nova oferta para tentar tirar ele do Toluca. E a resposta foi: sim, o Palmeiras voltou a fazer contatos e entender a situação do Marcel Ruiz. E a resposta que foi dada ao Palmeiras, ou a quem consultou o Palmeiras, e a pessoa me disse, nem sei se foi o Palmeiras ou se foi algum intermediário ou alguém em nome do Palmeiras, mas a resposta foi: o jogador tem vontade de jogar no futebol europeu. Ele quer uma transferência para o futebol europeu. Então ele não quer vir para o futebol brasileiro. Vou até abrir. Não quer dizer que ele não quer vir, assim, mas atendendo pela mensagem. Eu acho que a prioridade é o futebol europeu. Aí daqui a pouco não pinta nada e fala, beleza, então, quero ir pro Palmeiras. Mas aí o movimento é assim, ele vai ter que esperar, então essa novela vai continuar, porque ele vai esperar a abertura da janela na Europa, certo? E a janela da Europa dessa de janeiro agora é muito mais fria. Então é difícil que tenha movimentação. Normalmente é para um clube, aquela janela de correção, né? Exato. Um clube nota que ou teve um jogador que se machucou, ou faltou essa peça aqui e tal. Abri aspas aqui para a fonte. Jogador quer Europa. Não fizeram nenhum movimento concreto. Movimento concreto é a famosa proposta. Papel. Jogador quer Europa. Jogador quer Europa, tá bom. O Bruno já tá ouvindo a gente? Porque o Bruno tava acho que numa ligação. Tô. Eu pedi aí uma pequena... Não, era só um áudio mesmo. Enfim, talvez até o fim da live eu consiga uma informação nova aí, mas por enquanto, contra-apuração com apuração e vai contra-apuração e apuração, enfim. Rapidinho sobre o Toluca. Toluca campeão mexicano, então tirar o jogador do Toluca hoje, que paga muito bem, não vai ser fácil. Estão perguntando, nossa, os nomes são os de sempre aqui, ô Bruno Andrade. Matheus Pereira, o Everton vai pro Grêmio, estão perguntando se o Luiz Guilherme vai voltar pro Palmeiras. O Luiz Guilherme, difícil, hein? Eu falei com uma pessoa do Luiz Guilherme na última semana. Ele falou que não tem nenhuma movimentação tanto de saída pro Brasil ou pro exterior. E ele quer ficar por lá, apesar de que ele tá 100 minutos no West Ham. Então, o Botafogo chegou a tentar a contratação do Luiz Guilherme, não sei se foi em junho ou julho, ou se foi em janeiro, mas foi deste ano que o Botafogo tentou a contratação, mas não teve avanço. Mas, por enquanto, não tem nada sobre o Luiz Guilherme. E estão perguntando desde ontem aqui, o Germano acabou de perguntar de novo, e o Gerson? É verdade? O que a gente tem dessa informação do Gerson, o Bruno Andrade? Desculpa, Bruno, não ouvi, perdão. Do Gerson, estão perguntando do Gerson no Palmeiras, se a gente tem alguma atualização disso. Não, a minha última informação, claro que de lá para cá alguma coisa pode ter mudado, acho pouco provável, até porque o Zenit continua contando com ele, recuperou da lesão, voltou a ser titular importante, marcando, assistindo, tá liberado. Lembrando, o futebol na Rússia só volta em fevereiro, então a presença dele no Brasil, no Rio de Janeiro, vai aumentar muita especulação, vai criar muita história, se fica no Brasil, se volta para o Flamengo, se vai negociar com o Palmeiras. A última informação que eu tenho é que ele continua quase que inegociável, porque o Zenit, mesmo tendo pago 25 milhões de euros, pede ali quase 40 milhões de euros para negociá-lo. A não ser que um clube no Brasil faça ali um bem bolado, inclua 1, 2 jogadores, faça uma proposta, aí talvez o Zenit possa repensar. Mas nesse momento não tem nada de proposta na mesa do Zenit, o valor é alto, então hoje é quase que utopia em falar em Gerson no futebol brasileiro. Tem bastidor da política do Palmeiras lá também, porque ontem teve a reunião ali do Conselho Deliberativo, a Leila falou, a Leila foi questionada. Você ouviu o áudio? Jesus! Eu ouvi o áudio e mandar um abraço, eu ouvi o áudio lá no canal do Fred Júnior. Tem o áudio ali de como foi a reunião. Uma galera gravou, né? Mas acho que a reunião é gravada, né? A reunião normalmente é gravada, mas aí tem conselheiro que tá lá, filma também, né? Vi alguns vídeos também. Do Diego Firmino eu vi também lá no Twitter. Mas vamos lá, o que rolou então na reunião? Tem aí aspas do que falaram pra Leila e do que a Leila, presidente do Palmeiras, respondeu? Primeiro então é o que o conselheiro falou, como ele questionou... É o Zé Corona. Como o Corona questionou a Leila. Ele só toma um tipo de cerveja, né? Porque...
Nossa. Tomar outro ali complica pra ele, né? Desculpa, naming right. Todos esses jogadores foram 700 milhões de reais. Esse é o time da Leila, é o time do scout. É o time do diretor de futebol que é medíocre, só pensa em comer. Não entende nada de futebol. Ele derrubou o Fluminense, derrubou o Botafogo, derrubou o Vitória. Como é que nós podemos ser um diretor de futebol desse quilate, dessa desqualificação? Foi como questionou ali o Corona. E aí a Leila respondeu: esse conselheiro que veio aqui me ofendeu, ofendeu a minha gestão. Ele fala e vai embora? Ele é covarde? Você é covarde? Você é covarde? Quem é você? Eu sou a presidente do Palmeiras. O que você fez na vida, Corona? O que você faz na vida? Você é um covarde? Fala e vai embora. Não vou deixar ir embora. Rapaz. É porque ele... Tem outro trecho? A minha gestão, a gestão Leila Pereira, é a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. Foi onde nós alcançamos a maior receita, as maiores receitas, mas isso não interessa. O que interessa é Isso não interessa, o que interessa é como é que é? Um público. Um público quebrado, mas que um clube, né? Um clube, tá escrito errado ali. O que interessa é um clube quebrado, mas que ganha algumas coisinhas de vez em quando, como ganhou em 2012 e logo em seguida, o que aconteceu? Então foi como a Leila respondeu. Então o conselheiro foi lá, né, se manifestou, questionou alguns pontos, questionou, ofendeu ali o Anderson Barros também, né, questionou os gastos. Sim. E a Leila respondeu também naquele sentido. Esquentou lá, Hernan? Esquentou, e assim, eu falei com uma pessoa que estava ali nessa reunião e viu toda essa confusão, e essa pessoa me disse que houve exagero. Assim, por parte da cobrança, porque existem maneiras de você fazer cobrança. Você não é obrigado a concordar com tudo, né? Quando você tem uma presidente, quando você tem um chefe, quando você tem um mandatário ali, você não é obrigado a concordar com tudo que a pessoa faz. Ah, mas o futebol ele vive de resultado, é paixão e tal. Você pode, com respeito, cobrar, né, uma situação. E ali todo mundo que estava ali próximo ficou com a sensação de que poderia ter sido num tom um pouco mais leve. A maneira como o José Corona foi. Questionou a Leila. Questionou a Leila. Uhum. e a resposta ela foi também num tom acima, devido ao tom que ela recebeu. Foi um tom inesperado e acima. Ficou de fato, a temperatura ficou muito alta. Uhum. nessa reunião, depois dessa troca de farpas. Além dessa questão da cobrança, também se manifestaram muito sobre o terceiro mandato da Leila. Uhum. E é importante a gente dizer que essa situação ela vem sendo falada nos bastidores do Palmeiras desde antes da final da Libertadores. Já é um assunto muito falado no clube, muito quente, muito ativo dentro do clube. Por quê? Aí teria que ter uma mudança no estatuto do clube, para a Leila poder se candidatar e posteriormente se reeleger, se assim for eleita. Uhum. A Leila defende que isso não é golpe. Muita gente fala, e a oposição fala, que isso é golpe para a Leila se perpetuar no poder. E ela usou o seguinte exemplo: se a gestão é boa, por que ela não tem que ter uma continuidade? E ela usa o exemplo do Real Madrid. Florentino Pérez está mais de 20 anos comandando o Real Madrid. O Real Madrid é o maior clube do mundo. Então, por que ninguém fala que lá no Real Madrid tem golpe? Mudança de estatuto é natural acontecer. Se você tem uma empresa e a empresa tem um estatuto e você pode mudar se não está dando certo alguma coisa, você muda as regras, você muda o estatuto, você muda de um órgão público, de um órgão privado. Existem mudanças. Isso é o argumento da Leila, não é a minha opinião. É bom deixar isso bem claro aqui sempre. E o argumento que ela fala, e falou pra gente, inclusive, pro Jean Oddi e pra Lili, é que se isso é colocado em votação, os conselheiros aprovam e os sócios depois aprovam a mudança do estatuto, na visão dela, não seria um golpe. Sim. Porque isso vai ser colocado em votação. Assim como ela bate na tecla de que se estão reclamando da gestão como o Corona reclamou, falou assim, ó, a Leila falando lá na reunião, quem me colocou foram vocês. Uhum.
Eu estou aqui presidente não porque eu comprei uma vaga de presidente, foram vocês que me elegeram. Então, assim, é uma discussão que está acontecendo e há uma situação que é muito sutil, mas ela é importante, que as figuras políticas dentro do Palmeiras, algumas estão apoiando essa mudança de estatuto e apoiando um terceiro mandato da Leila. Como, por exemplo, o Mustafa Contursi. O Mustafa é um cara importante para a política do Palmeiras e ele apoia a Leila Pereira nessa mudança, nesse terceiro mandato. Então, assim, a sensação de muita gente dentro do Palmeiras é que se colocar para votação, vai passar, vai até aprovar. Um termômetro disso, aí vou repetir, tem um áudio lá no canal do Fred. Quando a Leila dá aquela resposta, no final ela é aplaudida por todo mundo. Quer dizer, não sei se é todo mundo, porque não dá pra ver, né? Mas assim, você vê que existe O aplauso é forte. Um aplauso forte ali, ela é quase que ovacionada pelo restante do conselho. A rejeição é mínima da Leila no Palmeiras, né? Alguns conselheiros, assim, que são da oposição que vão contra ela, então é normal. Mas, Felipe, eu não vou dizer que a rejeição é mínima. Eu vou além. Quem hoje é da situação enxerga a oposição como muito enfraquecida. Apesar de na última eleição ali O Savério Orlandi não fez cócegas. Gosto muito do Savério, achei ele um baita cara. Acho que ele é um cara que é muito palmeirense, é um cara muito ativo no clube. Um cara muito correto. Muito correto. O Savério é um cara muito legal. Foi diretor, inclusive, do Palmeiras, mas acho que ele não fez cócegas na eleição. Não chegou perto. Acho que o Palmeiras precisa criar novas frentes. O Palmeiras precisa de oxigênio. O Palmeiras precisa criar novos diretores, novos políticos mesmo, pessoas que entrem na política do Palmeiras com novas ideias e que possam fazer essa frente à Leila Pereira. E outra situação que é importante também, que essa pessoa que estava na reunião me contou, falou assim, o futebol ele é resultado. Se o Palmeiras tivesse sido campeão brasileiro ou da Libertadores, não ia ter esse debate acalorado no Conselho ontem. Já estaria, isso aí, Léo, já estaria eleito. E uma coisa que ela falou também é verdade, porque ela foi questionada da arbitragem, ela falou, olha, aconteceram ali os erros de arbitragem, mas como é que eu posso ser firme e ser contra se o nosso time não deu um chute no gol? Ela falou isso. Foi a culpa ser do time, né? Não do rival, assim. Mas cada um tem que assumir a sua responsabilidade, né? Então é isso, torcedor palmeirense. Acompanhamos muita informação na mídia esportiva. Marcel Ruiz é o novo alvo do Verdão. Então, apesar do atleta aí ter o foco principal em jogar no futebol europeu, mas não está descartado 100% aí uma vinda para o Brasil. Então, já é um atleta que o Palmeiras sondou no passado e agora voltou a estar no radar do Verdão. E realmente, meus amigos, agora falando um pouco de Gerson, parece ter ficado bem distante, né? Então, o Palmeiras já achava a pedida alta de cerca de 25 milhões de euros, né? Foi o valor, né, que o Gerson saiu para o Zenit. Então, segundo aí o pessoal aqui do Fala Fonte, as últimas informações é que o Zenit não pretende negociar e se quiser tirar do Zenit vai ter que desembolsar aí cerca de 40 milhões de euros, né? Então, umas cifras muito altas, mais de 200 milhões aí para você investir em apenas uma contratação, né? É bem complicado, né? Visto que o Verdão vai precisar atacar várias posições, vai precisar reforçar a sua zaga, né? Então tem várias posições aí que vai demandar os investimentos do Palmeiras, né? Então acompanhamos, trouxe para vocês um vídeo aqui ontem, o Facincani trazendo a informação também que o Verdão deve contratar pelo menos 6 reforços para a próxima janela. Então é isso, o orçamento do Verdão tem que ser bem dividido, bem escalonado para contratar aí e preencher as lacunas do elenco alviverde para a próxima temporada e assim brigar forte, né, pelos títulos aí na próxima temporada. E é isso, amigos, essas foram as informações do Palmeiras. Vou ficando por aqui nesse dia de hoje e a qualquer momento eu tô de volta com mais notícias sempre atualizadas do Verdão para vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, hypar o vídeo. Vou ficando por aqui. Fui!